Agora seria bom discutir alguns sistemas físicos que são osciladores, né? Se comportam como osciladores, de forma aproximada ou não. Tanto físicos como sistemas biológicos. Eu quero discutir um pouco as diferenças que existem entre oscilações em sistemas físicos e oscilações em sistemas biológicos. Bom, entre sistemas físicos, alguns exemplos possíveis são, alguns já foram comentados aqui, mas um exemplo interessante são sistemas atômicos em que eu tenho uma espécie de comportamento oscilatório, um fenômeno de ressonância. Sempre que eu tenho um átomo com diferentes níveis de energia, se eu incidir radiação sobre esse átomo, a radiação ela vai tender a ser capaz de estimular que os elétrons desse átomo elas vão para níveis de energia mais altos se a frequência da radiação for exatamente tiver em ressonância, né, com a diferença de energia. Então, isso é um mecanismo muito relevante que acontece sempre que eu tenho incido radiação sobre matéria e isso acaba induzindo, então, a formação aumentar o nível de energia do meu átomo, e quando ele decai, ele acaba emitindo radiação de novo. Tá? Então, esse processo ele está muito relacionado a quase tudo que a gente consegue ver no final do dia. As cores, por exemplo, elas estão muito relacionadas a esse processo. Eu tenho circuitos elétricos, tá? O circuito RLC, como eu comentei com vocês, que é a base dos rádios, é um exemplo interessante disso. Eu tenho núcleos atômicos, que eu vou ter fenômeno de ressonância lá também. Naquele caso, eu vou ter um fenômeno que vai estar relacionado com a oscilação dos spins, na presença de um campo magnético. E também, quando incidir um campo transversal, eu posso induzir transições, né, que acabam se mostrando bastante úteis na física médica, porque a ressonância magnética nuclear está essencialmente baseada nisso. E eu posso, inclusive, ter que a natureza de partículas elementares possa oscilar em função do tempo. Tá? Então, os neutrinos são um exemplo disso. Os neutrinos, quando eles atravessam a Terra, eles podem mudar de um tipo de neutrino para outro. Tá? Isso é razoavelmente difícil bastante difícil de detectar, porque os neutrinos eles interagem de forma muito fraca com a matéria. Então eles precisam atravessar grandes quantidades de matéria para que eles possam ser eventualmente absorvidos. Tá? Mas existem várias evidências, várias técnicas experimentais que fazem com que permitem a gente afirmar que a natureza dos neutrinos muda quando eles passam, quando eles atravessam, por exemplo, uma grande Terra como um todo. Então, são alguns exemplos de sistemas oscilatórios na física. Existem muitos e muitos outros, né, que eu pincei aqui só para comentar. Bom, nos sistemas biológicos, as oscilações em sistemas biológicos elas podem ser bastante diferentes do que elas são nos sistemas harmônicos que a gente observa na física. Primeira diferença importante é que, além de ter uma frequência característica, os sistemas biológicos, eles ainda têm uma amplitude característica. A maior parte dos sistemas biológicos que oscilam, existe algum mecanismo biológico que vai retirar energia, essas oscilações crescem muito e vai colocar energia no sistema, caso contrário. Tá? Então, eu tenho esse mecanismo de compensação. Um exemplo tradicional são dinâmica de populações. Eu tenho o sistema de Lotka-Volterra aqui, que é exemplificado, por exemplo, com as lebres e os linces, né? Isso aqui são dados de coleta de peles, né, ao longo de muitos anos, e vocês veem que existe aqui nos meus dados uma certa ligação entre a coleta de peles de uma coisa e outra, porque os linces eles predam basicamente as lebres, e dá com alguma boa vontade para ver que existe uma certa diferença de fase aqui entre os dois comportamentos. E aí, quando eu resolvo o sistema de equações diferenciais, como esse aqui, eu acabo tendo esse sistema. Então, o primeiro caso aqui, eu tenho, no caso das lebres, tá? Essa aqui é a equação para as lebres, elas vão crescer proporcional a alfa aqui, comparando positivo. E elas decaem sempre que tiver um produto entre
entre Lebres e Linces for muito alto, então vai decair aqui, esse menos aqui faz com que decaia. E os Linces eles tendem a crescer se eu tenho muitas Lebres, tá? Então esse sinal aqui é positivo, então a derivada é positiva, mas e eu incluo esse menos beta y aqui para levar em conta o seguinte fato: se os não existirem Lebres, os Linces vão tender a se extinguir, tá? Então isso acaba acontecendo, isso acaba induzindo uma oscilação, tá? Esse mecanismo de indução de oscilação é bastante diferente do que um oscilador harmônico, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, afinal das contas. Eu tenho a equação de Van der Pol, que é um sistema bastante interessante, que ele é usado como, digamos assim, como exemplo paradigmático para oscilações em biologia. Nesse sistema eu tenho essa curva vermelha aqui, é essencialmente isso aqui eu estou no espaço de fases aqui, então eu tenho massa, eu tenho velocidade e posição. Bom, no caso pode ser duas variáveis também, não vem muito ao caso. O que vai acabar acontecendo é que esse aqui é um ciclo limite, tá certo? Em vermelho aqui é um ciclo limite. E esse resultado mostra que quando eu começo com um valor abaixo, digamos assim, de amplitude, eu vou tender ao ciclo limite. E quando eu começar com o valor de cima, eu vou decair. Em termos físicos, né, isso seria o equivalente a eu dizer que eu vou ganhar energia se eu tiver digamos assim, uma condição abaixo da oscilação do meu limiar aqui, e se eu estiver acima, eu vou perder até eu ficar nesse ciclo limite, tá? Então, esses sistemas biológicos têm uma relação muito mais complexa, em geral, entre amplitude e frequência, que é a característica dos osciladores harmônicos, tá? Então, eles não podem ser aproximados por osciladores harmônicos de forma alguma. Então, acho que essa é a lição importante quando a gente vai discutir sistemas biológicos e oscilações. Bom, então, como conclusão desses módulos, a gente discutiu vários tipos de oscilações aqui, né? Passando desde o modelo vaca esférica da oscilação mais simples, estudamos vários casos, né? Estudamos oscilações amortecidas e estudamos oscilações forçadas e discutimos um pouco as possíveis aplicações para sistemas oscilatórios, tanto na física como na biologia.